falou sobre o menino Estevão. Olha só o que o Djalminha, craque e craque também nos comentários. Vamos acompanhar o que disse o Djalminha. Eu tô triste com a seleção, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque o Estevão tá me dando esperança de mudar. Para mim já tem que estar... Para 2026? Copa do Mundo. Quem joga mais que o Estevão que tá hoje na seleção brasileira? Quem joga mais do que ele? Quem joga mais? Perguntando pros 4 aqui. Não, nem... Joga bola mais do que ele. Até 2026 tem muito tempo ainda para ele provar. Ele tem 17 anos. Se ele seguir nesse caminho, com certeza será... Agora... Para mim, é a maior joia do futebol brasileiro desde o Neymar. Entender como ele vai reagir também vestindo a camisa da seleção. Tem isso, né? Como você falou. Ele é craque. Eu nem aos pés dele chegava com 17 anos. Jura por Deus? Nem eu, nem muitos que eu vi. Craques com 17 anos. Ronaldinho, com esse discernimento de jogo com 17 anos... Você acha que é nível Neymar? Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Não acredito que vai ser melhor que o Ronaldinho. Não sei. Não acredito, não torço até que seja melhor que o Ronaldinho, que o Neymar. Mas se evoluir, pode até passar. Se ele continuar evoluindo, pode até passar. O que você mais gosta no jogo dele? É o discernimento. Ele tem drible, visão de jogo, bom passe e gol. Coisa que o Estevão tem feito até aqui nesse Brasileiro. E o Djalminha vai muito bem ao falar sobre o discernimento do Estevão, porque é um jogador que toma muito boas decisões no campo. E falar isso de um jogador de 17 anos é algo raro, que geralmente a gente fala, não, é muito bom, demonstra talento, mas ainda precisa melhorar a tomada de decisão. E o Vinícius Júnior, por exemplo, quando vai para o Real Madrid, a gente ainda falava, tem de aprimorar a finalização, tem coisas, ali a última bola que o Vinícius precisa aprimorar, aprimorou. Só melhorou com o Ancelotti. Sim, e demorou, mas tudo na conta. Sim. Jogador jovem, indo para a Europa cedo, normal. O Estevão já mostra essa maturidade no Palmeiras, na primeira temporada e logo de cara. E o Abel se impressiona muito com isso, porque não é normal o que o Estevão faz. De toda forma, a gente precisa ter cuidado que mesmo os jogadores mais talentosos, nessa fase da carreira, é um momento ainda crucial, porque há muitas variáveis que podem fazer o Estevão ir para cima ou para baixo. Então, uma troca de clube, por exemplo, já está vendido para o Chelsea. Dependendo de como chega, de como é a adaptação, de como a família se encaixa no contexto de Londres, tudo isso... Chega lá e fica um tempo sem jogar, né? Não, então, além disso, tem muito do que se coloca de expectativa. Então, o Estevão está sendo o nome badalado agora do futebol brasileiro. Estevão. Como lida com isso? Como numa fase de oscilação ele respira e entende que é normal da idade, que ainda está numa fase de formação. Então, tudo isso pesa nessa conta antes da gente fazer projeção de, nossa, o Estevão vai ser o novo Neymar, o que o Estevão vai virar. Mas até aqui é algo assombroso. Ver o Estevão jogar é mais do que a gente se impressionar com a habilidade. É se impressionar
com a forma como ele entende o jogo. E aí, por isso ele se encaixou muito bem com o Abel. Por isso ele virou titular tão rápido. Porque, além da qualidade que tem com a bola, ele sabe marcar, ele sabe recompor, ele sabe se posicionar no campo para receber a bola. Então, o Djalminha fala que é um pecado o Estevão jogar pelo lado, ele podia atuar mais pelo meio. Mas muitas vezes a gente... Pode acontecer no futuro. Mas a gente vê, muitas vezes, o Estevão fazendo um movimento para o meio-campo, para buscar dialogar com outros jogadores e até cortando para a perna esquerda, para bater ou para dar um cruzamento, uma assistência. Potencializa o jogo dele nesse movimento. Do jeito que ele sabe jogar e canhotinho e tal. Eu até pensei isso outro dia. Poderia jogar na meia fácil. Pode jogar, mas não vejo como um desperdício onde ele está jogando. Tudo que ele está fazendo tem velocidade. E hoje a gente... Corta bem para o meio, jogando ali pelo lado direito, né? A gente vê hoje, Abel, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu também, muitos atacantes com características de meia. Caras que jogam pela ponta, mas sabem articular. Aqui no futebol brasileiro mesmo, a gente tem o Everton Ribeiro, que no Flamengo jogava pelo lado direito, mas era um meia armador clássico, atuando naquela faixa do campo, cortando para o meio. O próprio Lamine Yamal, que a gente viu arrebentando ontem, poderia jogar na meia também, não poderia? E ontem o gol que ele faz é de meia. Então. Que ele fica mais, normalmente ele fica mais no lado direito do campo, mas poderia jogar como meia. A gente estava vendo os lances do Neymar enquanto você falava, e é óbvio que não dá para a gente prever o futuro. Você falou, tem várias variáveis. Às vezes o cara perde a cabeça, não foca, não se dedica tanto à profissão, enfim, e acaba não sendo aquele jogo. E o Djalminha, acho que ele deixou claro também, se ele evoluir, essa frase que o Djalminha usou também é uma frase que coloca um pé no chão, assim. O que nós estamos vendo do Estevão, que nem... Olha, isso aí é o começo do Neymar. O que se via do Neymar com 17, 18 anos, já era assombroso. Mas você não podia afirmar nada sempre, porque você... ele ia para o Barcelona, etc e tal. Você disse bem, o Estevão vai para o Chelsea. Vai mudar de país, vai jogar em outra realidade, futebol europeu. Agora, poucos jogadores na idade dele fizeram o que ele faz. E aí eu tô com o Djalminha. Se ele evoluir como todo jogador evolui dos 17 para frente, ele tem tudo para ser um grande craque. Futebol mundial. Posso afirmar se vai ser? Não. Mas posso imaginar? Claro. Sim, eu acho que sim. Ele tem pelo que nós temos visto, você não acha? Ele tem potencial para ser um craque da geração. O que a gente falou do Yamal, que é um jogador nascido na Europa, fruto de um trabalho de formação do Barcelona, já titular do Barcelona, já moldado no futebol europeu e titular de uma seleção espanhola. Então, assim, ele já está iniciando a carreira dele no futebol europeu, que é a elite. O Estevão tem potencial para fazer o que está fazendo no Palmeiras no futebol europeu. E tem muito recurso. E eu fico analisando muito assim, porque eu acho que os craques se reconhecem. Pega como o Abel Ferreira tratava o Endrick, que é um baita de um jogador também, um potencial enorme, sempre dosando um pouco mais. Pega o Abel como ele lida e trata o Estevão. É diferente? Muito. É diferente. E quem acompanhou os dois, inclusive profissionais que participaram da formação desses jogadores, e eu não estou aqui para comparar ainda. O Abel parece muito mais maravilhado com o Estevão do que com o Endrick. Ele se rendeu. Não é? Mas porque o Estevão faz coisas que o Endrick não fazia. Sim. A recomposição do Estevão é muito mais madura. Mas não só isso. Uma leitura tática diferente. Não, tanto que outro dia o Estevão fez, não me lembro contra quem foi que ele roubou a bola. Foi contra o Galo, que ele tira a bola do Scarpa. Sim. Me lembrou aqui o nosso editor-chefe. Ele tira a bola do Scarpa, rouba a bola, né? Vai lá e faz o gol. E aí o Abel chamou a atenção. É sobre isso que vocês estão falando. Sobre isso, mas ele também já deu algumas declarações de um técnico que estava absolutamente encantado com a parte técnica e com a genialidade que o Estevão tem. Porque ele tem esse potencial. Aí você pega a declaração do Neymar. Você viu o que o Neymar falou sobre o Estevão? É gênio. O Neymar que disse isso. Aí você pega a declaração do Djalminha, que jogou uma barbaridade, foi um cracaço, que deveria ter disputado uma Copa do Mundo. Olha o que ele falou. Então você começa a escutar... O Everton Ribeiro também falou. Você começa a escutar esses caras. Os craques se reconhecem. O que eu acho ali daquela lista é... O Estevão, na minha visão, ainda está abaixo do Neymar.
na comparação de também idade. acho. O Neymar é um gênio. O Neymar, nessa idade, também fazia mais coisas do que faz Sim. O Estevão, para mim, até no gesto técnico, na forma de jogar, lembra muito o Neymar, só que ele é canhoto. É diferente. Só que é assustador, cara. Quando você vê... Eu vi o Estevão no jogo, fui acompanhar Palmeiras e Vasco, e vi ao vivo. E, sendo muito sincero com o fã de esporte, com vocês aqui, eu fiquei chocado, cara. Positivamente. Positivamente. Com o jogador da idade dele, ele é canhoto. Mas ele não é um jogador que tem um vício de um drible só puxando pra perna boa. A gente acabou de ver, ele deu uma assistência pro Rony com o pé direito ali. Ele puxa pra direita, ele é criativo, ele acha o passe. O passe que ele dá pro Rony, na medida, é de quem é muito diferente. Ele é muito maduro nas decisões que ele toma em campo. Ele tem finalização de qualidade, olha o golaço que ele fez contra o Grêmio. Ele tem um repertório de drible que é, assim, impressionante. A gente já viu ele dando elástico no Reinaldo contra o Grêmio. Caneta. É caneta. Ele puxa pra esquerda, ele puxa pra direita. Então, assim, é um muito jogador... rápido, né? Ele tem velocidade. Pra idade dele, Abel, impressiona demais o potencial que ele tem. A gente tem que ver se ele vai confirmar isso tudo na formação dele como atleta, a escolha dele de ir para o Chelsea, né, direto para uma Premier League, um clube que trabalha muito jovens, uma liga muito física. Eu acho que ele vai precisar ganhar mais massa muscular, naturalmente, é um adolescente, que ainda está em formação também, né, na parte corporal. Mas, tecnicamente, assim, ele é o jogador que mais me impressionou desde o surgimento do Neymar. Pela maturidade e pela qualidade que ele tem potencial para ser um gênio do futebol. Já que a gente está fazendo comparações, você disse que o Neymar, na sua opinião, na idade dele, fazia mais, jogava mais, e eu concordo com você. Mas, por exemplo, Vini Júnior e Rodrigo, que são dois que estão consolidados no futebol europeu e no Real Madrid, na idade do Estevão, não faziam o que o Estevão faz. Agora, isso não quer dizer que o Estevão vai jogar mais que o Vini Júnior, nem que o Rodrigo. Quer dizer, a gente acabamos de dizer, cada jogador, cada ser humano desenvolve de uma forma. E o tem uns que com 17 tá jogando uma bola, o cara cresce, fica mais velho e não consegue evoluir. E tem outros que evoluem muito. Então a gente tem que esperar para ver como será a evolução do Estevão. Mas o que eu estou dizendo é que, pelo que eu me lembro, com 17 anos, nem o Rodrigo, nem o Vini faziam o que o Estevão já faz. O Neymar fazia mais. Sim, eu concordo também, vou muito nessa linha, mas a consolidação da carreira vai muito além disso, né? Tanto que a gente está falando um Vini Júnior, por exemplo, que, a meu ver, não tem o talento que tem o Neymar, mas ele possivelmente vai construir uma carreira maior. Mesmo não tendo o talento do Neymar. Lógico, eu não estou falando que ele vai ser com certeza maior, mas pelo segmento da carreira, o que ele tem conquistado, o protagonismo, toda a resiliência que ele teve, para mim, leva a crer que ele possa ter uma carreira superior ao Neymar, mesmo não tendo o talento que o Neymar tem. Então é isso que a gente está falando. É tudo uma questão de várias coisas que podem influenciar, desde o próprio jogador, quanto questões externas. Se ele vai conseguir ter sequência. Às vezes o time que você escolhe, por exemplo. E o Chelsea, de repente, se o Neymar não tivesse trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Exato. As questões que você toma, as decisões que você toma ao longo da carreira. Então não dá para entrar muito nessa projeção de quem vai ser maior, o tamanho dele no futebol. Concordo com a leitura do Djalminha, que de repente ele pode até superar esses caras, mas vai depender muito do que vai acontecer. Projetando de hoje, para mim, ele já apresenta, com 17 anos, mais coisas que o Rodrigo, que o Vini, e concordo com o que o Donan falou, com o que você falou, Abel. Acho que só o Neymar, de lá para frente, que conseguiu me impactar mais com 17 anos de idade. E do Estevão, para mim, tudo que a gente falou, das qualidades, de finalização, de drible, é muito acima, mas ainda para mim o que mais me impressiona é a tomada de decisão. Isso é para mim o ponto que mais me chama a atenção. O Donan lembrando da assistência para o Rony, ali era uma situação perfeitamente, o cara que já meteu o golaço no primeiro tempo, ele poderia ir para dentro e tentar, ele enxerga o passe e ele sabe que é a melhor decisão. Isso para um garoto de 17 anos, assim, a frequência com que ele toma decisões certas, aliado ao talento dele, para mim isso é assustador, num sentido positivo. O Endrick está com que idade? 18, né? 17 para 18. Vai completar 18, né, agora? 17, ele é um ano praticamente. O Estevão está com 17 Ele também, tem 7 meses a menos que o Endrick também... Se eu não me engano é isso, ou 9 meses. Nessa idade, um ano mais velho, vamos dizer, o Endrick ano passado, né? Era o Estevão agora, em termos de idade.
Mas já coisas absurdas, já impressionava hein? Campeonato brasileiro também. São características diferentes, eu acho que eles se completam. O Endrick é um cara mais definidor de força, posicionamento, ótima finalização. O Estevão, tecnicamente, eu acho que é um jogador que tem mais ferramentas e mais recursos. Sim. Tem um espaço curto, ele tem um drible, ele tem um controle, ele tem assistência. Não que o Endrick não saiba jogar, é um jogador sensacional. Talvez tenha mais técnica, é isso? Eu acho que, tecnicamente, o Estevão ele é superior, um jogador mais completo. E sendo muito sincero, o foco da seleção brasileira, para mim, tem que estar em 2026. Você formar uma seleção forte, trabalhar e amadurecer esses garotos que têm potencial e outros mais experientes, fazendo essa mescla, para 2026. Na próxima data FIFA, eu espero que o Dorival Júnior convoque o Estevão. E não é convocar para deixar no banco, é para jogar. Para mim, ele é titular da seleção. Eu falei isso semana passada aqui. Tem que jogar. Tem que convocar. Tem que trabalhar o garoto, gente. Não sei se tem que dar ser titular, mas tem que convocar. Mas vamos combinar. Para a Copa América, seria forçação de barra. Claro. Não, a gente está falando para eliminatórias. Mas tem gente que diz, o Dorival podia ter convocado o Estevão. Não, o aí Estevão não dava. Na Copa América ele não tinha jogado quase nenhum jogo. Não, ele ainda não era titular do Palmeiras quando sai a convocação. Claro. Mas se tivesse um trabalho sistemático de integração da base com a seleção, porque é uma promessa antiga isso, de integrar as categorias de base, fazer um monitoramento e de alguns já se ambientarem a seleção principal, o Estevão sim poderia ter ido para a Copa América, porque o caso do Lamine Yamal, por exemplo, na seleção espanhola, é uma... Técnico, como é o nome do técnico? Luiz de la Fuente. Ele trabalhou com jogadores na base, com vários deles. O Luiz de la Fuente era o técnico da Espanha na final olímpica contra o Brasil. E ali já tinha, o Nai Simon já era o goleiro, Dani Olmo já estava na equipe, o Cucurella era o lateral. Então, vários jogadores daquele ciclo foram aproveitados e hoje são titulares da seleção espanhola de forma até precoce, porque não só pelo fato do mesmo técnico estar no comando hoje, mas porque a seleção espanhola faz um trabalho integrado. Então, o Lamine Yamal foi convocado muito cedo. Mas um garoto... Ele fez um gol, ele fez... pela seleção espanhola sub-17, que na verdade ele poderia continuar nessa seleção. Muito parecido com ele fez um gol contra a França. Exato. No jogo de Há um ano ele fez um gol contra a França, igualzinho o gol de ontem. Eu entendo o contexto que o Brelê está falando. Eu entendo, mas eu acho que também coloca um peso muito grande. Para mim, isso foi um erro do Dorival. Como se você colocasse o garoto para jogar, desse um pouco mais de sequência, vai ser um erro fatal. Gente, o garoto é diferente. Mas aí no caso do Endrick. Mas eu acho que esse mesmo pensamento pode acontecer com o Estevão. Eu acho que o Estevão tem que ir para a seleção brasileira para ter uma sequência, para ter minutagem. O jogador, a carreira dele não vai acabar se ele não fizer o mesmo que faz no Palmeiras, mas pro amadurecimento dele, até no contexto de seleção brasileira, é um jogador que precisa jogar. A gente está falando de um cara que é fora de série tecnicamente. O fora de série precisa ter essa oportunidade. Eu acho que o Neymar poderia ter tido a oportunidade antes também lá atrás na seleção brasileira. Por que na Espanha o Yamal pode jogar? O Gavi podia jogar. Porque já viram que ele é fora de série. Inclusive, no início deste ano, eu lembro de uma entrevista do Xavi, porque o questionaram. Pô, tá colocando esse garoto para ser titular do Barcelona? O Xavi deu uma entrevista falando assim, eu não tenho problema com a idade do jogador. Se eu vejo que o jogador está pronto e pode corresponder, ele vai jogar. Você lembra disso? Sim. Ele falou isso. E tá começou a colocar, começou a colocar o Lamine Yamal como titular do Barcelona. Eu concordo com essa leitura, eu também acho que levaria, só iria gradativo, acho que não colocaria ele de titular logo de cara, até porque você tem o processo de maturação, querendo ou não, apesar de ser um talento extra classe, é um jogador ainda com menos de 30 jogos como profissional, tem a questão física em relação à competitividade com outros atletas, então acho que teria que ser uma coisa gradativa, e de repente, se ele dá resposta, assume a titularidade com até, de repente... para chegar, pensando... Eu acredito que na Copa do Mundo ele vai ser titular. Por exemplo, vocês não... uma questão em condições normais ele vai ser. Vocês não teriam levado o Neymar em 2010? Sim. O Dunga preferiu não levar. Ficaram com esse pensamento de blindar o talento. Deixa o talento preso aqui. Como o Menotti não quis levar o Maradona em 78. Foi campeão mesmo assim. Mas podia ter levado. Sim, mas o Estevão, ele hoje está a relevância que ele tem já no futebol brasileiro, é inevitável que o técnico da seleção fique indiferente. Então, até se o Dorival adotar o critério, olha, não vou levar porque entendo que ele ainda está em transição, ele vai ser bombardeado por isso. Então, se o Estevão continuar jogando essa bola, é um nome inevitável na seleção. E o Donan comparou com o Endrick, até com o Vinícius Júnior.
alguns técnicos adotam estratégias para marcar esses caras e, às vezes, até para evitar que a bola chegue. Então, o Vinícius Júnior, você precisa evitar que ele receba a bola em velocidade no espaço, principalmente pelo lado esquerdo. O Endrick, o zagueiro não pode dar o corpo para ele, principalmente no giro. É muito rápido, consegue sustentar. Já o Estevão é um jogador praticamente imarcável, porque ele consegue sair de todo tipo de situação. Ele tem recurso para isso. Ele dribla para todos os lados, ele consegue, com um passe e uma tabela, se livrar do marcador. Então, nesse contexto, pelo que ele representa, essa característica única e que de raros jogadores, eu vejo que até para a seleção, na concorrência pela posição, é saudável que o Estevão passe a integrar o elenco desse ciclo, porque ele tem muita bola e muita personalidade. Eu não imagino, por exemplo, o Estevão daqui 2, 3 anos, só pela amostra inicial. Muita coisa pode acontecer, mas como aquele jogador que se deslumbrou, que largou muito cedo, eu não imagino. Aparentemente, até pelos cuidados que o Palmeiras cerca, a formação como funciona, é um jogador também muito centrado e pelo comportamento dele em campo, essa característica de se doar para o time, eu já vejo como algo muito positivo para a carreira dele. Tem algumas frases que falavam num outro clube, vocês vão lembrar qual, que agora daqui a pouco vão ser usadas para o Palmeiras. A água da academia do Palmeiras é diferente. O raio caiu de novo no mesmo lugar. Lembra que clube falavam isso? Mas hoje... Agora, olha aí, depois de Endrick e Estevão... Mas vamos combinar. Hoje... Danilo... Mas hoje a base do Palmeiras superou e por muito a base do Santos. Do Santos de todos os clubes. É a melhor base do Brasil. Eu acho que você está muito certo. Não, é porque assim, são vários jogadores que foram campeões no Palmeiras, que saíram da base. Além disso, 2 candidatos a estrelas mundiais. É porque o Palmeiras ele forma e ele consegue ter uma rede de captação de conseguir aproveitar a oportunidade de mercado. É importante lembrar que o Estevão era do Cruzeiro. Aliás, isso é um retrato de uma administração que fracassou com o Cruzeiro, né? O legado que Vitor Roque também era do Cruzeiro e foi pro Atlético Paranaense. A lista é enorme. Maurício, Fabrício Bruno, Vitor Roque, o Igor Thiago, que foi para a Premier League agora, outro jogador também que era do Cruzeiro. E o Estevão era um jogador do Cruzeiro. E o Palmeiras aproveitou a oportunidade, óbvio que fez muita parte também da formação dele. Isso faz parte do trabalho de uma categoria de base. Da captação, de você aproveitar a oportunidade. Não é só a estrutura, é o que eu acho, quanto você consegue captar e trazer esses jogadores. O Endrick poderia ter jogado no São Paulo, a gente sabe, ele esteve na base. E hoje qualquer jogador que está sendo formado da nova geração, ele fica atraído por esse trabalho de base do Palmeiras. Os caras querem colocar esse jogador na formação na base do Palmeiras. Como na época boa da base do Santos, muitos garotos queriam jogar no Santos. Sim. Porque sabiam, miravam quem estava saindo do Santos, as oportunidades que jogadores da base tinham no Santos, não só o Neymar da vida, outros que não estouraram, mas... E o Palmeiras agora é o Santos de 15 anos atrás, na base. E tem outro aspecto que a gente fala da captação, que acho que é importante, da estrutura, e também não pode esquecer... do gerenciamento enquanto clube, do momento de lançar esse garoto. O Endrick e o Estevão chegaram com 16, 17 anos, mas não estão queimando etapas, é que eles são muito diferentes. Então o Palmeiras consegue lançar esses jogadores sem queimar etapa, o que muitas vezes não acontece nos outros clubes. Então assim, o gerenciamento do Palmeiras em todos os aspectos da base, desde a forma de captar o atleta de outros clubes ou na hora de encontrar esses talentos, na questão da estrutura e na questão de lançar ele para o profissional, não é acidente. Não é, o Palmeiras deu sorte de ter o Endrick e o Estevão. Não é. É muito mais competência e trabalho do que qualquer outra coisa. Só rapidinho antes da gente... a gente vai dar uma olhada na participação da galera na hashtag F360BR, mas antes disso, uma lista rápida aí.